Boa noite, abençoada noite. Hoje mais um dia especial, mais uma noite que a nossa mente vai explodir. Seja bem-vindas vocês, sejam bem-vindas nesse terceiro dia, nessa terceira live aqui juntinhas. Para quê? Para aprendermos que nós somos nada mais, nada menos do que filhas de Deus Pai. E eu queria começar, antes de mais nada, agradecendo a tua presença, agradecendo você que está aí do outro lado, nesses 2 dias de live anterior e hoje, estão ouvindo, aprendendo, vocês que estão no grupo do WhatsApp, ali está sendo colocado materiais para vocês fixarem aquilo que a gente está falando. E, lógico, aprender a saber com muita clareza quem somos. Quem somos? Nós somos filha amada. Nós somos aquela que Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos fez forte. E é isso, meninas, é isso que nós somos. E hoje, juntamente com vocês, eu quero entrar num assunto maravilhoso, incrível. Eu estava até vendo um pouquinho antes sobre esse tema e eu fiquei realmente maravilhada. Você que está aí no YouTube, você que está aí até no Facebook. Muita gente não tem Instagram, vamos colocar Facebook também, porque ninguém pode ficar de fora. E hoje, terceiro dia da live, eu quero agradecer e eu quero profetizar na sua vida que nosso Deus venha te abençoar, venha te ajudar e muito mais. Venha abrir a sua mente e venha abrir seu coração para que hoje, nesse momento que a gente está junta, a gente possa ter muita clareza. Hoje é um assunto incrível quando se fala filhas. Olha só, filhas e não órfãs. Que coisa maravilhosa. A primeira coisa que nós aprendemos desde o primeiro dia foi o quê? Que nós somos a identidade do Senhor. Ele nos deu essa identidade conforme o quê? Conforme a sua imagem e conforme a sua... Fale para mim. A sua imagem e a sua semelhança. Não é isso? É isso que o Senhor nos deu. E a pergunta sempre foi aquela: por que nós tendo essa identidade de filha amada, de imagem dele, semelhança dele, separada, coerdeira, por que nós não assumimos isso de vez? O que nos fez perder essa identidade? Não só perder, mas distanciar tanto dela. Nós aprendemos que durante o processo de vida, o processo da nossa história, muitas coisas são amputadas a gente. E hoje nós aprendemos nessa terceira aula que nós somos filha e não órfã. Eu vou discorrer essa aula aqui com todas vocês, aguardando o pessoal entrar nessa live, para que a gente possa o quê? Ter entendimento. O que é ser filha? O que é ser órfão? Muitas vezes eu tenho dito que toda filha, presta atenção nisso, você pega um papel, uma caneta, anota. O que você quiser fazer alguma pergunta, faça. Se você achar que deve pedir alguma oração, peça. Eu quero aqui, juntamente com você, nesse terceiro dia de live, eu quero ter uma certa intimidade, porque é assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende. Então hoje eu quero estar com você, meninas, vocês que estão aí no terceiro dia dessa live. Pensa numa coisa. A mentalidade de filha é uma mentalidade que foi o quê? Que é a coerdeira,
que é imagem e semelhança, que é escolhida. Agora, quando você tem uma imagem de sobrevivência, não é de filha. Presta atenção, é de sobrevivência. Você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo. E é isso que hoje nós vamos falar desse assunto. O que é sobrevivência? O que seria isso diante da Bíblia? Porque nós estamos falando de Gênesis, capítulo 1, 26. Nós estamos falando sobre a nossa imagem e semelhança de Deus. Aquilo que o Senhor nos deu. E por que nós estamos tão distante? Por que nós estamos no modo de sobrevivência? Presta atenção. Por que nós estamos no modo de sobrevivência e não de filho amado? De filha amada. Então hoje nós vamos aprender que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nós somos filhas, herdeiras. Nós fomos enxertada na videira viva. Apóstolo Paulo já diz isso, que nós fomos enxertada. Então, nós deveríamos, se nós somos tudo isso, você não acha? Nós deveríamos entrar no modo de filha amada. Nós não deveríamos entrar no modo de sobrevivência. Eu estou sobrevivendo. Mas o que é que causa essa sobrevivência? O que é que causa essa distância, esse distanciamento dessa identidade que o Senhor Deus nos dizendo: você é minha filha. Você não entende que você é minha filha? E você não precisa sofrer desse jeito? Então eu preparei para vocês uma aula maravilhosa, e quem está nessa live, quem está nesse grupo do WhatsApp, vai receber essa aula. Depois que a gente terminar, você vai receber, estude, medite na palavra. Porque nós devemos entender que a palavra é o que nos fortalece, a palavra é o que nos alimenta. E nós estamos debaixo do quê? De palavra. Aqui em Romanos 8, presta atenção, ó, 8:15, se você quiser anotar. Apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba, Pai. Presta atenção nisso, meninas. Por que você, mulher, você que está aí do outro lado, me fala. Por que você está no modo sobrevivência? Se nosso Deus diz que você não é escrava, você não recebeu o espírito de escravidão, você recebeu o espírito de filha, de adoção, de coerdeira. Quando eu falo em sobrevivência, olha só, presta atenção. No decorrer da nossa vida, para que você entenda essa live, no decorrer da nossa vida, nós passamos por várias circunstâncias. E uma delas, muitas mulheres, e eu acredito que você está aí do outro lado e você pode me dizer isso, quantas mulheres se sentiram rejeitadas? Quantas mulheres se sentiram traídas? Muitas vezes traída pelo cônjuge, muitas vezes traída por amigos, por circunstância. Quantas mulheres têm dores na alma de serem, além de ser rejeitada, traída, mas por falta de merecimento, por palavras que a família, os amigos te falaram a vida toda, por circunstância dentro de casa que te fazem sofrer. Sabe aquela mulher que ela faz tudo? Ela faz tudo. É aquele tipo da mulher que ela não confia no cônjuge.
ela tipo assim, ela que compra, ela que paga, ela que resolve as coisas de casa, ela tem muito trabalho, ela cuida dos filhos, ela cuida, vai trabalhar. Sabe aquele tipo de mulher que faz tudo? Aquele tipo de mulher que não aceita que muitas vezes o outro ajuda. Aquele tipo de mulher que muitas vezes não confia mais no marido por uma traição. Porque quando a mulher se sente traída, muitas vezes pelo cônjuge, o que acontece com ela? Ela cria um sentimento, uma crença do que ela não pode ser amada. Ela está sendo rejeitada pelo marido. Ela está sendo rejeitada porque ele preferiu sair com uma outra do que ela. Olha só, a rejeição, gente, ela é de várias esferas. Muitas vezes a rejeição é que ela era... Olha só, eu já vi mulheres que ela era sempre a última a ser escolhida da fila. Sabe aquela coisa que tem um monte de mulheres lá e ela sempre foi a última? Ela nunca foi a primeira a ser chamada para alguma coisa. Ela sempre foi aquela que ninguém queria, sempre sobrava. Mulher assim, ela se sente rejeitada. Mulheres assim, elas sentem que elas não são o quê? Amadas. Olha só o que acontece quando você entende que você é uma sobrevivente, que você passa dia após dia, olha só, com esse sofrimento, com esses pensamentos, com tudo aquilo que você passou. E sabe aquela coisa que você desenterra sempre a mesma coisa? Você não pensa em outra coisa, simplesmente você só pensa naquilo que aconteceu na tua vida? Eu não sei se você é uma dessas pessoas, eu quero que você escreva aqui qual que é a sua maior dor. Qual é a sua maior dor? Conta pra mim, como a sua dor, a sua ferida, como isso hoje, no dia de hoje, atrapalha. Atrapalha o quê? O seu comportamento. Atrapalha o quê? A você ser leve. Atrapalha o quê? É isso. Eu queria que você pensasse agora qual o tipo de dor que você sente. Qual é o tipo de dor que você não está, que você já está acostumada a vida toda? Fale para mim, quem que está nessa live? Boa noite, abençoada noite, vocês que estão nessa live. Hoje é o terceiro dia do desafio, muitas estão entrando na live, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o terceiro dia da nossa live e nós estamos falando filhas e não órfãos. E quando a gente fala dessa mentalidade de sobrevivência, nós estamos falando o quê? Implicando no quê? Nas dores, nas feridas. E quando a mulher ela é ferida na sua fase de vida, ela carrega isso como uma verdade para ela e ela não pode dar outros passos porque ela não se sente capaz, ela não se sente amada, ela só se sente o quê? Rejeitada. Faz sentido isso para você nesse dia? Me conta para mim o que é que você tem, o que é que você pensa, quais são os seus pensamentos diariamente em relação a isso. Mas nessa noite eu quero te dar uma boa notícia, porque quem te define, minha amada, quem te define, você que está aí nesse Face, nesse YouTube, nesse Instagram, quem te define não são as tuas dores. Esse modo teu sobrevivência não é isso que te define, não está te definindo a vida inteira. A sua ferida, ela não te define. Eu tenho um testemunho para dar, inclusive assim, da minha própria vida.
Eu há muito tempo, antes de ter clareza sobre a minha identidade, aquilo quem eu era para Deus, eu era uma pessoa assim, sabe aquela pessoa autoritária, aquela pessoa líder, aquela pessoa, eu não confio em ninguém para fazer, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, olha o meu pensamento, gente. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não comprar, ninguém vai comprar. Se eu não realizar isso, ninguém vai realizar. Mas por que isso? Por que essa falta de confiança? Eu já fui traída por amigos. Pessoas que... Eu tinha uma amiga, nossa, que eu confiava muito nela. Inclusive era uma ex-sócia minha, uma das minhas empresas. Olha só o que aconteceu. Essa minha amiga, para ajudá-la, eu dei para ela, ela entrou na área prática. E eu sempre fui na área administrativa, eu sempre fui na área de gestão. E eu tinha uma empresa nessa época também, que ela começou a trabalhar para mim e assim, eu fiquei com compaixão daquela moça. Eu achei que, puxa vida, o que eu posso fazer por ela? Porque ela era minha amiga. E eu queria que ela ficasse junto comigo na empresa. Eu queria que ela me ajudasse, eu queria fortalecer. Presta atenção nisso, presta atenção na minha história para que você entenda o que é ser uma órfã e o que é ser filha de Deus. Porque é isso que nós estamos aprendendo, sobre essa identidade espiritual, onde ele te chama de filha. E eu dei 50% da minha empresa para essa moça. Olha só, para que ela arregaçasse as mangas, para que ela trabalhasse, eu confiava nela. Eu estou falando de uma traição de amizade. Amizade. É como se fôssemos nós duas irmãs, um em carne. Trabalhávamos juntos, faziam, eu sempre ajudei muito. Mas chegou um dia, minhas amadas, chegou um dia que essa menina me traiu. Essa menina, por trás de mim, ela tentou arrumar uma outra pessoa para me tirar a minha sociedade. Olha só, uma pessoa que eu ajudei tantos anos e de repente ela estava o quê? Me traindo. A partir desse momento, o que veio no meu coração? Olha só, qual foi meu sentimento, minhas emoções? Eu não posso confiar mais em ninguém. Eu não tenho mais amigo, eu não tenho mais amiga, porque a amiga que eu tinha, ela me roubou. A amiga que eu tinha, ela me traiu na minha cara. E assim, sem pedir desculpas. O que gerou em mim? Olha o que gera numa mulher órfã, para você entender hoje o que nós estamos falando. O que gera numa mulher órfã? Ela me traiu, eu não confio mais nela. Isso acontece com o marido. Boa noite, Rosilda, boa noite, Yolanda, boa noite, Elis, boa noite, Silvana, boa noite a todas vocês que estão. Boa noite, Pati, boa noite, Pastora Maria. Muita gente entrando na nossa live. Deus te abençoe, você que está aí. Aprenda hoje qual é a diferença entre uma mulher que tem identidade de Deus, filha, para uma mulher que se sente órfã. Essa órfã, ela não vive, ela sobrevive. E sobrevive, eu posso te falar, há muito tempo. Eu não sei se identifica isso com você, eu quero que você escreva aqui. Mas eu fui traída pela minha amiga. Quantas mulheres foram traídas por maridos? Quando a gente é traído, quando a gente é traída, a gente perde o que? A confiança. E mesmo às vezes a pessoa voltando, ai, você me perdoa, tá? Não, eu te perdoo. Porém, a gente fica com aquela sensação de que pode fazer outra vez. É a desconfiança, a gente não consegue confiar, mas isso é uma mentalidade de sobrevivência, e é isso que nós estamos falando hoje. A filha,
A filha, ela age diferente. Quando a gente pega várias dores, eu não sei qual seria a sua dor hoje. Eu não sei a falta de merecimento. Você se sente como? Muitas se sente falta de capacidade. Muitas se sente, ai, eu sou burra, não consigo aprender nada. Ai, eu já fui traída, já falamos sobre isso. Ai, eu sou a última, eu sou rejeitada. A pessoa se transforma o quê? Numa vitimização. Ela começa a vitimizar tudo. Ela começa a procrastinar tudo. Ela começa a criar uma ferida emocional. Minhas amadas, quando nós criamos, presta atenção nisso, quando nós criamos dentro de nós, dentro da nossa alma, que é o nosso coração, feridas emocionais, toda vez que nós fazemos isso, o nosso comportamento, ele muda totalmente. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não sabemos a nossa real identidade. E é isso que nós estamos falando hoje, e é isso que eu vou te orientar até o final dessa live, para que você saia dessa dor que muitas sentem, saia dessas feridas que muitas têm, saem dessa doença emocional, saem dessa prisão emocional. Nós falamos aqui do apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele fala, você não é uma escrava para estar dentro de uma prisão. Você é livre, e é hoje que nós vamos livrar cada uma de vocês desta prisão emocional, dessa doença emocional, que muitas vezes, olha só, muitas até acostumam com isso, acha que é normal, acha que é normal sofrer, acha que é normal ser rejeitada, acha que é normal. Isso impregnou de um jeito que a pessoa acha que tá tudo normal. Boa noite, pastora Luciara, boa noite, vocês estão todas entrando, muitas mulheres entrando nessa live de hoje. Deixa eu te falar, muitas emoções, muito sentimento, muitas coisas, muitas crenças limitantes. Tem mulheres que acreditam que é normal estar com elas. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. Não é normal. Não é normal sermos escravas emocionais. Não é normal a gente viver no modo sobrevivência. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Tem mulheres, veja só, como eu te falei, né? Eu tive um tempo que eu tinha até medo. Medo de confiar. É engraçado. Medo de delegar. Medo de falar assim, eu não vou fazer. Eu vou dar para outra pessoa fazer. Mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava no modo sobrevivência. Eu sou capaz. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Ninguém é capaz de fazer. Olha só, eu não confio em ninguém em fazer. Só eu posso. Quando a gente faz isso, olha só, quando a gente faz isso, nós estamos no modo sobrevivência. E hoje eu quero te dizer, esse modo de sobrevivência é aquela filha órfã. É aquela filha órfã que acredita o quê? Nela mesma. Acredita, na força do braço dela. Isso é sério, gente. Amadas, isso é sério. Isso é sério porque quando você olha por fora, você vê aquela mulher firme, aquela mulher forte, aquela mulher que enfrenta tudo, aquela mulher que sai de manhã para trabalhar, cuida dos filhos, cuida da casa e resolve tudo e manda no marido e faz isso e não confia em ninguém. Por fora ela é forte, mas por dentro ela está cansada. Ela está cansada.
Você que está nessa live, me diga como que você está hoje. Você se sente leve por tudo que você faz? Ou você se sente cansada? Está cansada? Um cansaço emocional, um cansaço físico, um cansaço na alma. Conta pra mim. Oi, Pati! Boa noite, Pati! Conta pra mim. Eu quero que você escreva agora. Escreva. Como é que você se sente? Você se sente uma mulher leve? Você passa o teu dia leve, não importa a circunstância? Ou você passa seus dias pesado, com muitas obrigações, com muitas dores, com muitas feridas? E quando a gente fala feridas que ainda não foram cicatrizadas, emoções que ainda não foram cicatrizados, nós precisamos entender hoje, nessa live, sobre essas dores. E quando a gente sente essas dores, a gente precisa entender que a gente está no lugar errado. Eu entendi que eu estava no lugar errado. A minha alma estava no lugar errado. As feridas estavam abertas. E eu achava que isso fazia parte porque eu sou forte, eu posso. E não é assim que funciona. Nós precisamos entender hoje, você precisa entender hoje que não é assim. Nós precisamos ser leve, nós precisamos sair desse modo de sobrevivência e ir por modo de filha, filha amada, filha separada. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Vê se você se identifica com isso. Há muitos anos eu estou dentro de uma igreja. Há muitos anos dentro de uma igreja. Eu sou pastora há muito tempo. Eu sou pastora exatamente há 10 anos que eu fui consagrada. Quantas mulheres dentro da igreja, elas oram, elas jejuam, elas louvam a Deus, elas estão dentro da igreja, ela trabalha, ela é fervorosa, mas está cansada. Por dentro, a alma está cansada. Por dentro, a alma está ferida. Por dentro, a alma se sente o quê? Rejeitada. Uma mulher vitimizada. Uma mulher que não se sente amada. Quantas e quantas mulheres... Deixa eu te falar uma coisa. Isso está relacionado a que você ainda não entendeu. Mesmo você dentro de uma igreja fazendo tudo isso, você não se sente amada por Deus. Você não se sente que é filha. Que é filha. Ainda não tomou posse dessa filiação. Eu não tinha tomado posse dessa filiação. Eu sou bem sincera. Eu não tinha tomado. Não tinha tomado, gente. Não tinha tomado. Dentro de uma igreja, dentro de casa, eu achava que, nossa, estava tudo tão normal. A coisa não funciona assim. Nós temos que entender. Hoje nós vamos entender isso. Que nós somos filha do rei. Nós somos herdeira, fomos enxertadas. O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos enxertadas na videira. E quando a gente lê aqui a Bíblia, em Salmo 23, olha só, olha que lindo. Quando a gente clarifica, olha só, as dores que eu sinto, emocionalmente falando, a minha alma dolorida. Eu lembrei agora de Rei Davi dizendo, ó minha alma, por que você tá triste, ó minha alma? O que tá acontecendo com você, minha alma? Por que você tá angustiada? Você quer saber de uma notícia hoje? Você quer saber de uma notícia hoje? Quando a gente olha para nós e fala, ó minha alma,
Por que você está angustiada? É porque ainda você não entendeu que você está no modo de órfão. Você não está em modo de filha. Não está em modo de filha. Ó, as minhas dores, ó, as minhas feridas. Se vem, eu bato. Sabe esse tipo de coisa? Você não está em modo de filha, você está em modo de órfã. Você entende isso? Em Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala isso para uma filha órfã. Fala isso para uma filha órfã. Ela vai dizer assim: imagina, pelo amor de Deus, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Estou preocupada com isso, estou preocupada com aquela conta, eu estou preocupada com esse marido aí que está me traindo. Não, eu estou preocupada assim que eu estou sendo rejeitada. Não, ninguém me ama. Ninguém me ama. Eu não me sinto amada. Modo de órfã. Quem está entendendo? Fala aí pra mim. Quem está entendendo essa live? Diga pra mim. Diga. Você está no modo de órfã ou você está no modo de filha? Quando a gente passa a entender, agora nós vamos entrar. Agora nós vamos entrar nessa identidade original, nessa identidade que o Senhor te deu em Gênesis 1:26, nessa identidade que ele fala que você é filha, que você é herdeira, que você é cuidada, que você é guardada. Vamos entrar nesse modo hoje? Vamos sair dessa live, desse modo. Nesse modo. E quando ele fala aqui, ó, em Gálatas, eu quero que você anota para depois você meditar nisso. Olha só, Gálatas 4:7 tá falando assim, ó que lindo. Assim, você não é mais escrava, mas filha. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Quando caiu a minha ficha, eu vou te falar, a minha cabeça explodiu, pá, explodiu, quando eu entendi, quando a chave virou, quando eu tive aquele insight, peraí, eu não sou órfã, eu não sou aquilo que todo mundo tá dizendo que eu sou, não, eu não sou aquilo que as pessoas disseram ao meu respeito, não. Eu não sou aquilo que muitas vezes minha mãe, deixa eu te contar, minha mãe, quando eu era menor, a minha mãe dizia assim, para mim e para minhas irmãs, nós somos em 5, presta atenção, minha mãe falava assim, vocês não podem depender de homem, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter uma profissão, vocês têm que fazer uma faculdade, vocês não podem depender de homem nenhum. Minha mãe falava isso, gente, de noite e dia. Mas por quê? Porque ela tinha aquela dor com o meu pai. Porque ela dependia do meu pai. Minha mãe nunca trabalhou. E quem trabalhava em casa era meu pai. Então ela passava para nós aquilo. As feridas dela, ela passava para nós. Isso virou uma crença, isso virou uma ferida na minha vida. E aí quando eu fiquei adulta, eu preciso fazer faculdade, eu preciso trabalhar, eu não posso depender de homem, não, porque, não, eu que tenho que fazer tudo, eu não posso depender. Isso é uma crença, isso é uma dor, isso nos traz dureza de coração. Eu tava dura, isso traz dureza. A pessoa olha pra gente e fala, essa mulher é forte que nada. No fundo, dentro, cansada. Sabe que é uma pessoa cansada? Cansada. E quando, no dia que eu tive esse insight, como eu estava falando para as amadas, eu tive esse insight de que assim, peraí, eu tô cansada. Eu não posso ser nada disso. Até o que minha mãe falava. Essa crença que minha mãe falou, que eu não posso descansar, eu não posso descansar no marido, eu não posso descansar, eu tenho que ficar sempre ligada às 220. Eu não posso confiar em amigo, eu não posso confiar em ninguém. Como assim? Coitadinha de mim, ninguém me ama. Como é assim?
o dia que caiu minha ficha, eu digo, quando eu comecei a estudar identidade original, quando eu comecei realmente a estudar sobre Gênesis 1:26, eu até escrevi um e-book, eu coloquei no grupo para vocês, gente. Eu escrevi um e-book. Se você não leu, leia esse e-book, para você vai entender, tua cabeça vai fazer assim, ó, pó. Foi o que a minha cabeça fez quando eu estava estudando. E eu já tô nesse processo há algum tempo. Como eu te falei, dentro da igreja, mas várias mulheres, e hoje muitas mulheres estão lá, mas tudo machucada. Ó minha alma, por que te abates? Por que te abates, minha alma? Eu era assim. Tem muitas hoje assim. Por quê? Não descobriram quem são. E no dia que eu descobri que eu tomei posse, filha amada, aí tudo mudou. Tudo mudou. Porque a filha amada, ela é filha, ela é herdeira, ela é cuidada e ela é guardada. E quando eu descobri verdadeiramente que eu era uma filha, não só de ler, dos outros falar, não. Eu tomei posse disso. Você sabe o que é tomar posse? Eu tomei posse disso. Demorou? Demorou. Mas o dia que minha cabeça me explodiu, eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a mulher fica sofrendo, a mulher fica no mesmo lugar, a mulher fica rodando, a mulher sentir as mesmas coisas, a mulher ter as mesmas emoções, a mulher sempre se sentir vítima, a mulher sempre se ter rejeitada, a mulher sempre sentir que não é amada. Para. Você tá em modo órfão. Você ainda não tomou posse que você é filha. Gente, que tapa na cara. Você ainda não tomou posse que você é filha. Você é filha. Você é filha de um Deus. Você tem pai. Abba, pai. Você tem filiação. E quando a gente toma posse dessa filiação, tudo muda. Eu lembrei agora daquele filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Olha, o filho pródigo, ele largou o pai, fez o pai vender lá a casa, fez vender tudo, foi pra rua, comia comida de porcos, depois caiu, puxa vida, ó, o que eu tô fazendo aqui? Voltou, quando voltou, tinha vergonha, tava com vergonha do pai, olha o medo, vergonha, tô com medo, tô com vergonha, olha só, eu tô falando da filha órfã, tô com medo, tô com vergonha, olha pra mim. O que o pai dele fez? Na Bíblia fala, quando o pai viu o filho, ele deu até um anel, ele deu um banquete, ele abriu os braços. Ele nunca perdeu a filiação de filho. Ele tinha um pai. Gente, você tem um pai um pai espiritual, um pai que te escolheu primeiro, um pai que te amou primeiro, um pai que te acolheu primeiro. E quando eu descobri dessa minha filiação em Gênesis 1:26, que eu tinha a semelhança do Senhor, que eu tinha a imagem do Senhor, que o Senhor disse lá, governa, domina e multiplica. Quando isso caiu na minha mente, na minha alma, acabou. Hoje, presta atenção, você que está aí nessa live hoje, presta atenção, você não é órfã. Você não é aquilo que os outros estão dizendo que você é. Você não é uma coitada. Você não é uma vítima. Todo o teu tempo, toda a tua história, ressignifica. Troca isso por coisas boas. Ressignifica. Sai dessa prisão emocional. Isso é uma prisão. E Deus já está te falando aqui, ó. Olha o que Deus está falando. Em Gálatas,
que você não é escrava, que você não é escrava, você não é escrava das suas emoções, você é filha. Quando é que você vai perceber isso, você que tá aí? Conta pra mim. Oi, Rosana, a paz do Senhor. Fala pra mim, quando é que você vai tomar essa decisão de ser filha? Conta pra mim. E sair dessa prisão emocional. A ordem já foi dada, Deus já deu a ordem. Você não é, você é filha, você não é uma escrava. Não foi isso? Então, nessa noite, vamos tomar posse daquilo que Deus disse ao teu respeito. Se você não sabe, eu vou repetir. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. Você é filha amada. Você não precisa ficar mendigando amor para ninguém. Você já é amada. Você já tem um pai amoroso. Isso é muito lindo, gente. Meu Deus, quando isso... quando eu tive clareza disso, a minha vida desabrochou, ela abriu. É uma coisa assim, muito bom. Seja uma filha amada. Não seja mais uma sobrevivente. Porque sobrevivente só tá aí vivendo de qualquer jeito. Nossa, isso é sério, hein, gente? Pessoa viver aí de qualquer jeito. Pessoa não confiar em nada, pessoa não acreditar em nada. Você põe, sabe aquelas pessoas que põe na mão de Deus, tira da mão de Deus, põe na mão de Deus, tira da mão de Deus. Gente, isso aí é órfão, hein? Confia no Senhor. Quando você tem um projeto, quando você tá para receber algo, confia no Senhor. Confia, você é filha. Às vezes, as pessoas... Eu lembrei de uma coisa agora. Deixa eu contar pra vocês. Às vezes, a pessoa fala assim pra mim... Eu acho muito engraçado isso, porém, muitas mulheres fazem isso, hein? E eu quero falar isso pra vocês, pra que vocês mudem essa tua mentalidade. Muitas pessoas falam assim... se Deus quiser... eu sei que eu não sou merecedora. Se Deus fizer, tá bom. Para com isso. Para com isso. Já tá tudo pronto, Deus já fez. Você é filha, você não é órfã. Você é filha. E quando você é filha, você sabe quem você é, você sabe a mulher que você é. Você sabe que você pode andar com autoridade, você sabe que você pode andar com paz, você sabe que você pode andar com identidade. E quando os problemas vierem, você diz, eu tenho um pastor. Aquele Salmo 23, que nada me faltará, porque eu sou filha. Eu sou filha. Viva livre, viva segura, viva alinhada ao céu. É isso que você tem que ter na sua mente, mulher. Você que entrou agora no YouTube, você que entrou no Instagram, você que entrou até no Facebook. Assista essa aula de novo. Assista mais uma vez. Você que não está no nosso grupo do WhatsApp, me chama aí que eu vou te pôr no grupo de WhatsApp. Mas ouça de novo. Se inscreve lá no YouTube, você que ainda não se inscreveu. Eu vou mandar material para vocês no grupo do WhatsApp. Gente, esses 21 dias de live, vão ser 21 dias de live falando de identidade. Hoje nós estamos no 3º dia. De segunda a sexta, às 19h30, em ponto, nós estamos aqui para falar com vocês. Viva, livre, abre essa gaiola emocional aí, abre, pelo amor de Deus, abre. Sai dessa escravidão, você é escrava, mas não sai só da boca, vai.
Viva isso. Você é livre. Você é filha. Você é amada. Viva isso. E saia dessa prisão emocional. Se alinhe ao céu. Confia no Senhor. Confia no seu Pai. Ele é seu Pai. Quando eu aprendi uma coisa, depois que a clareza de filha, de imagem, de semelhança, quando eu tive total clareza, e é isso que eu estudo agora, eu estudo muito isso. Vocês vão ver que minha palestra toda é sobre isso, meus desafios todos, porque é muito importante a gente, sabe o quê? A gente tirar essas algemas de muitas mulheres, gente. Muitas mulheres vivem assim, como escravas. Muitas mulheres, elas vivem como órfãos, parece que não tem um pai espiritual, parece que não enxerga quem elas são de verdade e ainda continua nessa mesmice. Eu quero profetizar na tua vida, você que está aí. Eu quero profetizar. Imagine agora, você que está aí agora. Eu quero terminar dizendo uma coisa, profetizando na tua vida. Imagine agora, você saindo dessa gaiola. Você muitas vezes está dentro de uma gaiola, de uma prisão emocional, nas suas dores, nas suas feridas, nas suas traições, nas suas crenças limitantes, não importa o que seja, tá lá na sua infância, tá lá, mas tá lá, naquela prisão lá, na adolescência lá, muitas vezes tá lá naquilo que o marido falou, que o amigo falou, naquela palavra que o outro falou, às vezes a pessoa tá nessa prisão. Imagine agora essa prisão, imagina ela, por favor, traga ela na sua mente agora. Imagine você pegando essa porta dessa prisão e você escancarando, você abrindo essa porta. Eu fiz isso, eu abri a porta da gaiola, abre, tira tudo que não seja bom dentro de você, essa emoção ruim, essa emoção que você fala, essa emoção me atrapalha, abre, sai desse lugar agora, anda, e quando você começa a andar fora dessa gaiola, olha o mundo aí fora, olha essas árvores lindas, olha essas flores lindas, olha pro céu, olha Deus, olha teu Pai. Abre a tua mente, você não está sozinha. Você tem um Pai. Olha pro alto. Tá andando? Olha pro alto. Eu sou filha. Diga aí pra mim, por favor. Escreve aí agora. Eu sou filha. Escreve aqui também. Escreve aí você que tá no YouTube, no Facebook. Eu sou filha. Profetiza. Você precisa profetizar, você precisa escrever, você precisa falar. Eu sou filha. Eu sou amada. Eu sou separada. Você é filha. Amanhã, eu acredito que nessa nossa próxima live vai ser um outro assunto, tudo ligado, olha só, a identidade. Mas eu quero que essa semente de hoje, vocês amadas que estão aí nesse Instagram, vocês que estão aí, vocês que estão nesse YouTube, vocês que estão no Facebook aqui. Gente, muita gente no Facebook. Incrível isso. Incrível. Deixa eu te falar uma coisa. Explode a tua mente. Você é maior do que qualquer problema que está do lado de fora. Você é maior do que qualquer coisa que te falaram a teu respeito. Você é muito maior do que isso. Você é muito maior do que esse problema. Você é muito maior. Muito maior. Por quê? Porque você tem uma identidade. E nunca deixe ninguém tirar isso de você.
Não deixe problema nenhum tirar isso de você. Não deixe incerteza nenhuma tirar isso de você. Não deixe ferida nenhuma tirar isso de você. Não deixe diabo nenhum tirar isso de você. Não deixe doença nenhuma tirar isso de você. Não deixe ninguém, problema, situação, nada tirar isso de você. Que você é uma filha amada. Você não é órfão. O dia que eu descobri que eu sou filha amada, gente, para. Quando você tem essa certeza, que você olha para o céu e fala, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do alto. Porque eu tenho identidade de filha. Toma posse aí hoje. Você já saiu da prisão. Você já está andando. Você já está olhando para o alto. Toma posse disso. E seja uma nova mulher. Seja uma nova mulher. Seja próspera e seja feminina. Deus abençoe. Até amanhã, às 19h30, em ponto. Deus abençoe.